Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso conteúdo é artigo de opinião. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender um artigo de opinião, identificar a finalidade, reconhecer a tese, estabelecer relações entre a tese e os argumentos. Iniciando com uma reflexão, temos duas perguntas. Você costuma receber notícias falsas? É importante identificá-las, sim ou não, e por quê? Então, quando você acessa o seu aplicativo de mensagens, ou quando você acessa a internet para buscar alguma informação, você verifica se aquela notícia lida ou recebida é falsa? E qual que é a importância de você saber identificar? Uma delas, é não passar, não transmitir uma notícia falsa, uma mentira para outras pessoas. Outra também é você estar bem informado, porque uma fake news, ela desinforma, ela não informa, é o contrário, Então, sim, é necessário identificar, há um motivo, há um porquê de você saber ver aí na sua leitura, aqui tem algo muito diferente do real, isso está extrapolado, é um exagero, não é bem assim que aconteceu. Então se faz necessário você identificar, você ter aí uma lista para verificar, uma lista mental mesmo. O suporte, eu não conheço esse jornal, nunca ouvi falar, nesse site também ele é desconhecido. Não encontrei essa notícia em outro suporte, só tem esse jornal falando disso. São indícios de que, sim, a notícia pode ser falsa. Sobre isso, sobre a questão da identificação, da importância da identificação das pessoas saberem se uma notícia é falsa ou não, nós temos um artigo de opinião. Acompanhe a leitura. Stephanie Herbert, preparar crianças contra as fake news. Se perdermos a nova geração para as fake news, que líderes formaremos e o que eles farão pelo país? A propagação de notícias falsas já mostrou seu poder de influenciar eleições e dividir sociedades, potencializando preconceitos e ódios. Que efeito terá em crianças e jovens que não receberam uma formação para a leitura de notícias? Sem entender o que se passa ao redor, as crianças não se sentem parte da sociedade. Elas ouvem, principalmente pela televisão, e leem na internet o que está circulando no momento. Percebem quando algo de grave ocorre, até porque podem viver em casa o problema estampado nas manchetes dos jornais, como o desemprego dos pais. Já ouviram falar de fake news, mas não sabem em quem confiar nem como identificar a credibilidade de uma informação. Além de que diferenciar informação de opinião é difícil para elas. Como muitos adultos também se mostram incapazes de detectar uma notícia falsa, as crianças acabam muitas vezes sem orientação, ficam à margem do debate. Encontra-se aí um grave problema. Se elas não tiverem formação para ler notícias e não exercitarem o senso crítico para se protegerem de informações mentirosas, iremos perder uma geração inteira que poderia e deveria promover as mudanças que tanto queremos. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Além disso, têm o direito de acesso às mídias e de participação no debate público, assegurado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Há mais de uma década, edito periódicos destinados ao público infanto-juvenil. Um deles é o jornal Joca, que trata quinzenalmente dos principais assuntos da mídia em uma linguagem adequada aos jovens e às crianças. Em várias ocasiões, impressionei-me com o protagonismo dos leitores mirins, crianças de uma região carente do interior de São Paulo,
que leram os textos sobre a crise dos refugiados sírios, organizaram um brechó com suas próprias roupas e entregaram o dinheiro a algumas famílias de refugiados que estão no Brasil. O problema das fake news é mais grave do que se imagina. Caso não seja combatido desde a base, teremos crianças e jovens deixando de ler ou descrentes até de veículos com credibilidade. Isso os deixará paralisados, sem saber como agir e vulneráveis a toda espécie de manipulação. Jovens e crianças bem informados entendem o que se passa ao redor, formam as próprias opiniões e se tornam cidadãos críticos e ativos. Não há maneira de controlar o que nossos filhos leem ou veem, mas podemos incluí-los no debate, compartilhar e discutir notícias com eles, ensinando-os a buscar fontes confiáveis e a exercitar o senso crítico. Se perdermos essa geração para as fake news, que líderes teremos e o que eles farão pelo Brasil daqui a 20 anos? Encerramos a leitura. Você pode observar a tese, o tema já presente no próprio título, né? A necessidade da preparação das crianças para a identificação de fake news. A tese mencionada pela articulista de que ela acha necessário essa educação, essa base para a criança, para que isso tenha um resultado futuro, para que a criança seja uma boa leitora crítica. Então, ela traz até argumentos para embasar essa tese. Sobre isso serão nossas atividades na sequência. Temos um trecho aqui para relembrar e também você se basear para responder à pergunta. Vamos a ele. A propagação de notícias falsas já mostrou seu poder de influenciar eleições e dividir sociedades, potencializando preconceitos e ódios. Que efeito terá em crianças e jovens que não receberam uma formação para a leitura de notícias? Explique a função dos períodos que formam o primeiro parágrafo. Comece. Então, conseguiu elaborar sua resposta? Conseguiu pensar sobre esse parágrafo? Ele está elaborado com uma divisão. Nós temos dois períodos. Temos um ponto ali no meio que encerra um período e, por consequência, inicia outro. Qual que é a motivação dessa construção? Porque a autora menciona duas ideias. E quais são essas ideias? Seria a pergunta, né? Vejamos a possibilidade. Letra A. O primeiro período tem a função de introduzir o tema.
Já o segundo trata-se de uma pergunta que será respondida no desenvolvimento do texto. Além disso, apresenta a preocupação. Isso mesmo, nós temos até em destaque aqui o próprio trecho. Então, a propaganda de notícias falsas já mostrou seu poder de influenciar eleições e dividir sociedades, potencializando preconceitos e ódios. Nós temos aqui um indicativo do mal que a fake news, que a notícia falsa já trouxe em algumas situações. Não é nada específico, mas de forma geral, a autora já menciona que causou danos em eleições, dividiu sociedades, e isso aumentou aí preconceitos e ódios. Então nós temos nesse primeiro período uma introdução do tema, o mal que a fake news pode trazer para as pessoas. E na sequência, no outro período, o que tem? Que efeito terá em crianças e jovens que não receberão uma formação para a leitura de notícias? É uma pergunta, e é o motivo dessa construção ser uma pergunta. Os indícios, as respostas sobre isso virão na sequência. No desenvolvimento do texto, a autora irá abordar os outros males aí que podem afetar uma criança que não é preparada para identificar uma fake news. Então também gera até uma reflexão no leitor. Antes que ele tenha acesso, leia a sequência do texto, ele já começa a imaginar como será um futuro em que as crianças não saibam ou não sejam preparadas para identificar as fake news. Pensando juntos, temos a seguinte pergunta: por que é possível transformar crianças em leitores críticos? A autora mostra isso, né? Ela acredita nessa possibilidade, que uma criança ela pode ser, sim, um leitor crítico, pode criticar, pode comentar uma temática, pode saber conversar abertamente sobre um tema. Por que ela menciona, ela afirma isso? Temos aqui um próprio trecho que responde essa ideia. Elas já ouviram falar de fake news, mas não sabem em quem confiar, nem como identificar a credibilidade de uma informação. Além de que diferenciar informação de opinião é difícil para elas. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Então temos já um indicativo da resposta nessa segunda parte. A criança ela é curiosa, ela faz diversas perguntas sobre vários temas do dia a dia dela, que ela ouve na escola, que ela ouve na conversa dos pais, que ela ouve na televisão, que ela vê no desenho animado, viu na série. Então ela questiona muito, né? Sempre tem um porquê na boca de uma criança, na boca de um jovem, de um adolescente também. Então essa curiosidade é o que pode fazer com que a criança seja, assim, uma leitora crítica. Se ela é curiosa, ela pode ser ali munida de informações e saber como identificar uma fake news. Ainda pensando juntos, por que a experiência profissional da autora contribui para a argumentação? Porque essa autora tem uma boa argumentação, tem credibilidade nessa argumentação, porque é confiável os argumentos que ela traz. Nós temos um trecho também que responde. Há mais de uma década edito periódicos destinados ao público infanto-juvenil. Um deles é o jornal Joca, que trata quinzenalmente dos principais assuntos da mídia em uma linguagem adequada aos jovens e às crianças. Isso é o dia a dia da autora, então ela tem propriedade para abordar, opinar, argumentar sobre essa temática. Se ela trabalha com um jornal que trata de assuntos, de notícias para crianças, ela sabe muito bem como ensinar a criança a fazer uma identificação de uma notícia, verificar o tema, o assunto, se realmente aconteceu, se é uma verdade ou não. Então ela tem conhecimento do que está falando. Agora, atividade de número 2, faça a leitura do trecho comigo. Em várias ocasiões, impressionei-me com o protagonismo dos leitores mirins, crianças de uma região carente do interior de São Paulo, que leram os textos sobre a crise dos refugiados sírios no Joca. Organizaram um brechó com suas próprias roupas e entregaram o dinheiro a algumas famílias de refugiados que estão no Brasil. Letra A. Qual argumento está presente no trecho? Encontre o argumento e responda.
Voltamos. Encontrou qual é o argumento que a autora usa aqui para sustentar a sua tese, a sua opinião? Vejamos a resposta. A autora apresentou um argumento de exemplificação, relatando que crianças leram uma matéria jornalística sobre refugiados e depois realizaram um brechó para arrecadar dinheiro e ajudá-los. Isso mesmo, ela traz um exemplo, é um argumento que ela traz para sustentar sua opinião. Crianças leram uma notícia, um texto jornalístico que falava sobre refugiados no jornal Joca, o qual a autora é editora desse jornal, e fizeram uma ação social, um brechó para ajudar essas famílias. Então, nós temos aqui um argumento de exemplificação que prova como uma criança pode ser sim uma leitora crítica. É um exemplo aqui, as crianças foram leitoras críticas, elas compreenderam aquela notícia, conseguiram verificar que aquela notícia era uma verdade, era um fato e até fizeram ainda uma ação para ajudar as famílias. Agora, atividade número 3, um novo trecho, acompanhe. O problema das fake news é mais grave do que se imagina. Caso não seja combatido desde a base, teremos crianças e jovens deixando de ler ou descrentes até de veículos com credibilidade. Letra A. De acordo com o texto, por que as crianças podem deixar de acreditar em veículos confiáveis? Responda. Respondeu? Por qual motivo as crianças podem deixar de acreditar em jornais que são confiáveis, em jornais reconhecidos, em sites também reconhecidos? Porque elas podem ficar descrentes quanto a esses veículos de comunicação. Temos aqui uma sugestão. Segundo o texto, as crianças sem uma formação leitora crítica podem ficar sempre desconfiados das notícias e incapazes de confiar até nas verdadeiras. Isso mesmo, se a criança não tem um conhecimento para identificar o que é verdade e o que não é, ela pode desconfiar de tudo e acabar não acreditando em nada, isso mesmo. Temos agora um Pensando Juntos, observe, o artigo se encerra com uma pergunta. Qual é a sua função na estrutura do texto? É essa pergunta aqui que finaliza, conclui o nosso artigo. Se perdermos essa geração para as fake news, que líderes teremos e o que eles farão pelo Brasil daqui a 20 anos? Certo, está no fim. Diferente da pergunta lá no início, que é apresentada uma resposta no desenvolvimento, essa não tem resposta se ela está no fim, né? Ela está na conclusão, mas tem um motivo.
É uma pergunta para você, leitor, refletir e você buscar uma resposta a respeito. Como será o mundo no futuro, daqui a 20 anos, se as crianças não tiverem conhecimento para identificar uma notícia falsa ou verdadeira? Chegamos agora numa atividade que você deve realizar sozinho. Aí, veja, agora é a sua vez. Observe esses temas: a internet, benefícios e malefícios, a importância dos textos jornalísticos, os limites entre a verdade e a mentira. São temas que trazem uma certa polêmica. Se é colocado em uma discussão, em uma conversa, sempre alguém vai opinar, alguém vai discordar, concordar, vai trazer novas informações, desdobramentos a respeito desses temas. O que você deve fazer com eles? Escolha um deles e apresente um argumento favorável e um contrário que possam ajudá-los a convencerem o leitor. Você pode utilizar um editor de texto online e depois de pronto compartilhar com seus colegas. Então você escolha um desses temas e teça um argumento que seja a favor, que concorde com ele, que seja favorável, e outro também que seja contrário, que seja oposto, que discorde dele. E depois compartilhe e combine com seu professor uma forma de compartilhar isso e corrigir. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, nós realizamos a leitura e compreensão de um artigo de opinião, identificamos a finalidade e estabelecemos relações entre a tese, opinião do articulista e os argumentos utilizados para sustentá-la. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.